noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí à nossa última aula da disciplina de Lógica e Técnica de Programação. Eu sou o professor Anderson Macedo, você já me conhece aí das outras 3 aulas e vou então continuar acompanhando você no decorrer dessa disciplina e desse último encontro presencial, ok? Vamos ao quadro então, sem perda de tempo hoje. Vamos ver o objetivo da nossa aula de hoje, tá? Lembrando então que nós já tivemos 3 aulas. Na aula passada nós já avançamos um pouquinho mais o conteúdo de lógica de programação, trabalhamos com estruturas de seleção. E se você está lembrado, o conteúdo da aula foi os desvios condicionais, né? Vimos o simples, o composto e o encadeado. E trabalhamos com várias atividades em sala, né? Com vários exercícios para você fixar esse conteúdo. O objetivo da aula de hoje, nós vamos estar trabalhando com laços de repetição. Então eu vou explicar quando que você deve executar um bloco de código, né, que está dentro dos laços de repetições, quais são os comandos, tá? Os 3 comandos que você utiliza dentro dos laços de repetição. E também vamos trabalhar com os vetores e matrizes, tá? Que são estruturas de dados homogêneas, como você pode ver aqui embaixo, tá? Então, são vários conteúdos na aula de hoje também. E ainda a gente vai estar trabalhando com projetos aplicação console, tudo bem? Que sempre é mais fácil para quando a gente está aprendendo esses conteúdos de algoritmo, né? Mexendo com lógica de programação e tal. Então sempre é um pouco mais fácil para trabalhar com projetos aplicação console. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para a aula então. Vamos lá. Próximo slide. Estruturas de repetição. Vamos então comigo aqui, ó. Quando que você deve aplicar, né? Para que serve? Como é que funcionam as estruturas de repetição? Bom, por que então que você utiliza a palavra laços de repetição? Laços é muito comum na nossa área falar dos loopings, certo? Então, loopings. Então, esse laço não é um laço que você amarra alguma coisa e dá um laço. Não. Laço é algo que fica dando uma volta, entendeu? Por isso que nós utilizamos essa palavra de repetição. Então, há momentos e há situações que dentro da nossa lógica de programação, dentro do nosso algoritmo, dentro daquilo que você está criando para o seu cliente, você vai precisar repetir alguns comandos, né? Ou uma estrutura, um bloco de comandos, mais do que uma vez. E aí você vai utilizar esse recurso da lógica de programação, que são os laços de repetições, são os loopings. Tá? Então, são comandos que você quer que seja repetido, com que o seu algoritmo repita mais do que uma vez. N vezes, ou então 2, 3, 5, a gente vai ver com calma na prática isso daí. Tudo bem? Vamos ao quadro então para a gente ler aqui a definição. Olha só, existem ocasiões onde se é necessário efetuar a repetição de um trecho de programa. Então, é dentro daquilo que eu estava falando. Você vai querer com que aquela linha, com que aquele comando, com aquele bloco, né, seja repetido mais do que uma vez. Olha só, ele está colocando aqui um número de vezes, tá vendo? Específico, ou então esse número ele pode ser controlado por uma variável, pelo conteúdo de uma variável, tá? Ele pode ser controlado por uma tecla que o seu usuário pressione. Por exemplo, enquanto ele não pressionar a tecla 0, eu quero que seja exibida uma mensagem na tela, entendeu? Então você pode especificar uma tecla em específico para que seja feito isso, para que seja feito o break, né? Ou a saída desse laço, tá? Então, nesse caso, você vai utilizar os loopings. Olha só. Nesse caso, então, poderá ser criado um looping que efetue o processamento de um determinado trecho, né? Bloco, ou então comando, tantas vezes quantas forem necessárias. Os loopings também são chamados de laços de repetição. Então é muito comum, né, você encontrar nos livros, né, com esse conteúdo aqui, laços de repetição, ou então malhas de repetição, certo? Bom, então, para resumir, quando você quer que um comando ou que vários comandos sejam repetidos pelo seu algoritmo, pela linguagem, né, então você vai colocar isso aí dentro de um looping. E a gente vai estar vendo como é que é esse processo de você utilizar um looping dentro da programação, tá? Ele vai ter também uma condição, então vai ser bem similar à aula passada que nós aprendemos lá do if, que é a estrutura de seleção, tá? Então assim, o fato de ter a condição vai ser igual, tá? A única coisa é que os comandos que estão dentro dos loopings, eles podem repetir as linhas, tudo bem? Pode ir para o próximo slide. Então nós temos
três comandos, tá? Dentro das estruturas de laços de repetição aqui, ó. For, while e do while. Lembrando que a sintaxe que está aqui, pessoal, já está na sintaxe do C#, que é a linguagem de programação trabalhada nessa disciplina, tá? Que segue a mesma sintaxe do Java, tá? Do C++, do C puro, entre outras linguagens aí, tá? Então é a mesma sintaxe. Então lá dentro do C, por exemplo, ou então dentro do Java, você também vai ter o comando for. Você também vai poder utilizar o comando while, tá? E você também vai poder utilizar o comando do while. Então, traduzindo aqui para o português, é for para, while enquanto e do while, ou seja, faça enquanto. Ambos não, né? Os três, eles são criados, ou seja, são recursos pertinentes, tá? Para que você faça repetição de algumas linhas de código, ou de uma linha só, ou de várias linhas e assim por diante. Tudo bem? Agora a gente vai aprender um pouquinho qual é a diferença e quando você aplica um comando, por exemplo, quando que eu vou usar o for? Tá? Ou então, quando que é mais adequado eu usar o while em vez do for? Quando então que eu vou usar o do while? Tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Tudo bem? Voltando para o quadro lá. Olha só, vamos então começar pelo comando for, tá? Permite que um certo trecho de programa seja executado um número determinado de vezes, tá? Então aqui já responde uma pergunta aí que de repente você possa ter feito, tá? Então quando eu sei exatamente o número de vezes em que eu quero que seja repetida aquela linha de comando, é mais adequado utilizar o for. Por exemplo, eu quero que meu nome seja exibido na tela 50 vezes. Bom, então eu sei exatamente o número de vezes, são 50. Tá? Então, para isso, é melhor indicado o for. Tá? Por quê? Porque ele está mais vinculado à performance. Tudo bem? Agora, você consegue executar isso daí com o while? Também. Tá? Mas ele é mais indicado quando você sabe o número específico de vezes. Vamos para o próximo slide. Agora tem um exemplo aí, já na linguagem C# também, do que iria aparecer aqui na memória, ou seja, né? Aqui quando a gente fala de memória, seria o quê? Seria o que está guardando nas variáveis. Né? Lembra então lá da segunda aula, né, que eu falei. Quando você cria uma variável, automaticamente é alocado um espaço na memória do micro para trabalhar com o conteúdo daquela variável, certo? De acordo com o tipo dela que nós vimos também lá, né? E aí o vídeo, ou seja, o que vai ser exibido, o que esse código que está aqui, ó, o que ele vai fazer, né? Com a tela. Tudo bem? Então está aqui no vídeo. Então aqui em cima, na primeira linha, ele está declarando uma variável. Isso aqui a gente já viu nas aulas passadas. Então a variável com o nome de i com o tipo de dado int. Então uma variável inteira. E o que eu posso fazer então? Venho aqui na memória e vou criar a variável i. Quanto que está valendo? Por enquanto não está valendo nada, eu só criei ela ali. Tá? E aí ó, eu cheguei aqui na segunda linha que já tem a estrutura de laço. Tá? Utilizando aqui então o comando for. Então qual que é a sintaxe do comando for? É essa que está ali. Ó. Você vai colocar for, dentro de parênteses são 3 parâmetros. O primeiro parâmetro, ó, eles estão separados por ponto e vírgula, você está vendo? O primeiro parâmetro aqui, ó, tá? Você vai fazer a inicialização do valor da variável. Então eu coloquei ali, ó, i igual a 0. Seria a mesma coisa que eu tivesse feito aqui depois que eu criei a variável i, eu poderia ter feito numa linha assim, ó, i recebe 0. Tá? Mas você pode também colocar isso aqui dentro do for, como eu sinalizei ali. O segundo parâmetro é a condição. Então aqui ó, é como nós vimos lá dentro do if, por exemplo. Então ali é a condição. A condição para que ele entre dentro desse laço é essa que está ali. Ó. O i tem que ser menor ou igual a 10. Tudo bem? E o terceiro parâmetro é o incremento. Tá? O incremento. Por que é necessário o incremento ali? O incremento é quando você vai, quando aquela variável, ou essa variável o i aqui, ela vai sendo incrementada, ou seja, o seu valor vai sendo acrescido. No caso, ele tem um mais, então ele vai ser acrescido de 1 em 1. É a mesma coisa que eu tivesse feito assim, ó, i recebe i mais 1. Tudo bem? Então essa conta aqui vai dar, né? Por exemplo, o i vai estar valendo 0. 0 mais 1 é 1. Então eu vou jogar o 1 em i. Tudo bem? Na próxima vez que ele passa por ali, vai ser 2, 3, 4 e 5. Então ele sempre vai somando de 1 em 1 quando você coloca o mais aqui.
Então são os três parâmetros. O primeiro aqui, tá? É para você inicializar o valor da variável. Você pode também criar ela ali, tá? Depois eu vou mostrar na prática como é que funciona isso daí. O segundo parâmetro aqui é a condição, que vai servir para que ele entre ou não dentro do laço de repetição, no caso aqui o for. E o terceiro parâmetro, então, é para você incrementar a variável justamente para que não aconteça do seu algoritmo ficar em um looping infinito. Aí ele vai travar, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. No caso, o que eu estou fazendo ali? Eu vou escrever o meu nome, Macedo, na tela 10 vezes. Por que eu sei que é 10 vezes? Porque eu estou começando a minha variável com o valor igual a zero, no caso aqui vai ser 11, igual a zero, tá? E aqui eu estou colocando assim, ó, i menor ou igual a 10. E eu estou contando de 1 em 1, tá? Como é que vai funcionar então? Tem como você limpar esse quadro para mim, por favor? Como é que vai funcionar então? A partir que ele criou a minha variável ali na linha de cima, eu vou começar então a debugar aqui, ou melhor dizendo, fazer o teste de mesa do meu for. Tudo bem? Tá, o i está valendo 0. Esse cara aqui, ó, esse for aqui, essa primeira parte que ele vai inicializar o valor da variável com 0, eu já posso colocar aqui na memória que está valendo 0. Esse quadro está um pouquinho descalibrado também, estou escrevendo torto ali, ó. E aí ele não vai mais fazer essa parte aqui, tá? Essa parte aqui ele faz uma vez só, então eu posso riscar aqui só para você entender que ele não vai mais fazer aquela parte ali, o primeiro parâmetro do meu for. Aí ele vai sempre pegar aqui a segunda parte, que é a condição, que é esse cara aqui, e a terceira, tá? Que é o incremento. E ele vai para a condição. O i, olha só, está valendo 0, tá vendo aqui? Ó, o i está valendo 0. E ele faz a pergunta, o i é menor ou igual a 0? O i é menor ou igual a 10? Sim. Então, a resposta dessa condição aqui foi verdadeiro. Então, ele vai entrar. Qual que é a linha que está vinculada a esse for? É a linha de baixo aqui, ó. Então, ele vai executar essa linha. Essa linha, como você já sabe, é para escrever na tela o que tiver entre aspas aqui, ó, que é Macedo. Então, ele vai lá no vídeo e vai escrever Macedo. Macedo. Ok. Chegou no ponto e vírgula, como eu não estou trabalhando com chaves, o que ele faz então? Então, por isso que se chama estrutura de laço de repetição. Sempre depois do ponto e vírgula aqui, no caso, como eu tenho uma linha de comando só, ele vai voltar para o comando for. Tá? Então, é uma característica de todos os comandos de looping, todos os comandos de estrutura de laço de repetição. Então, o for faz isso, o while faz isso e o do while que nós vamos ver hoje também faz isso daí. Ele sempre volta. Quando ele voltou, ele vai fazer o quê? O parâmetro 3. Então, ele vai incrementar a variável i. A variável i está valendo 0, como você pode ver aqui na memória. Ela vai incrementar para 1. Tudo bem? Então, eu vou falar assim, ó. Bom, agora o valor da minha variável 0 é igual a 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1. Beleza? Ok, e aí ele vai testar a condição de novo. Lembra que eu falei, ó, ele não vai mais voltar para esse cara aqui. Ele vai fazer o número 2. E o 2 vai perguntar novamente, ó, o i é menor ou igual a 10? Agora o i já não está mais valendo o que valia na primeira vez, estava valendo 0. Agora ele está valendo 1, tá vendo? Mas o 1 ainda é menor ou igual a 10, então o resultado é verdadeiro ainda. Ó, como está marcado em cima lá, ele vai entrar e vai mostrar Macedo na tela de novo. E assim, sucessivamente, tá? Até acontecer o quê? Até o valor de i for igual a... Vamos fazer mais uma vez aqui, ó. Ele vai... Vamos supor que o i esteja valendo 10, tá? Então ele já mostrou Macedo, né? Algumas vezes aqui. Cheguei ali, o i está valendo 10. Aí ele vai voltar. Executou então Macedo, vamos colocar aqui. Ele acabou de mostrar o que está dentro do meu console.write. E aí faz o quê? Como eu disse, ó, acabou de executar essa linha, ele vai voltar para o for. Ok. O que ele faz agora? O passo 3. Então ele vai incrementar a variável. A variável i estava valendo 10. Incrementou, vai somar mais 1. Então agora ela vai para 11. Ó. Então já não está mais valendo 10, está valendo 11. E aí ele vai testar de novo. Só que agora o valor de i é 11. Eu vou colocar embaixo aqui, ó. Então é a mesma coisa que eu estivesse perguntando. 11 é menor ou igual a 10? Opa, agora não é mais nem menor nem igual, é maior. Então o resultado é falso. Quando o resultado for falso, ele vai fazer o quê? Ele não vai mais entrar aqui dentro. Ele vai desviar para fora. E vai executar, porventura, outras linhas de programação que eu teria aqui. Tá? Ou então, não. No caso aqui a gente não tem mais nenhuma linha. Finaliza aqui, ó. Certo?
Então, é isso daí que vai acontecer com todos os comandos de estrutura que eu tenho. Todos eles vão se comportar da mesma maneira, salvo algumas exceções. Tá? Aqui embaixo é somente um descritivo do que tem na parte do código. Então, isso aqui, só para você lembrar, é o nosso sinal de atribuição, que é o igual ali, ou seja, aqui então eu atribuo 0 à variável i, tá vendo? Tá? Aqui, ó, int i, né? Criação da variável. Então, onde que está isso aqui? Está lá em cima. Aqui eu estou criando a minha variável i. 0, valor inicial. Estou definindo o valor inicial para a minha variável. Por que é valor inicial? Porque ele vai mudando conforme ele vai incrementando aqui. Certo? 10. O que faz o 10 aqui? Ó? Indica o valor final. Então, o i ele vai até 10. Quando ele for 11, essa condição aqui vai ser o quê? Vai ser falso. Se é falso, ele não vai entrar mais. Então, a condição é a mesma coisa, tá? Lembra que nós vimos na aula passada a parte das estruturas de seleções? Então, nós tínhamos lá o comando if, não tinha? O comando if, ele toda vez que o retorno daquela condição fosse verdadeiro, ele ia deslocar para dentro do if. E quando fosse falso, se eu não tivesse o else, né, no caso de uma estrutura, de um desvio condicional simples, o que ele ia fazer? Ele ia pular a parte do if, ele não ia executar o comando que tivesse vinculado ali àquela condição. Então aqui, pessoal, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Eu tenho uma condição e ela está vinculada, ou seja, a linha que está aqui embaixo, a linha de comando ou as linhas de comando, sempre vão estar vinculadas à condição que está aqui em cima. Retornou falso, não vai entrar, não vai executar. Tudo bem? Aqui, só para finalizar, o i++, ó, indica que o i irá variar de 1 em 1, ou seja, sempre ele vai incrementando de 1 em 1. Tá? Esse aqui foi o exemplo do for. Vamos para o próximo slide, agora acho que tem a parte prática. Aqui já tem um exemplo pronto. Tá? Então aqui eu estou criando algumas variáveis, ó, tá? Do tipo float até, ó, né? Acho que alguém perguntou para mim na aula passada qual que era a diferença do double e do float. Aqui eu tenho um for, tá vendo? Então ele está variando de 1 até o 5 e está fazendo uma soma ali, ó. Vamos debugar isso aí? Vamos fazer o teste mesmo para ver o que ele faz? Vamos lá então, ó. Então aqui eu tenho as minhas variáveis, ó. Float soma está valendo 0, o num está valendo 1, o média 0 e o count 0. Tudo bem. Chegou aqui, o que eu faço? Ó, no for, ele vai mandar o número 1 para a variável count. Então agora eu posso falar aqui que o count está valendo 1. E lá em cima também eu tenho o num, que está valendo 1. Tá vendo aqui, ó? O num está valendo 1 e o count também. Aí ele vem aqui e vai testar. Count é menor ou igual a 5? Ó, tá vendo? É 1. 1 é menor que 5, então é verdadeiro. E o que ele vai fazer? Vai deslocar o desvio para dentro aqui do for. E vai executar essa linha de comando. Essa linha de comando é um processamento. Lembra que eu falei que uma característica de um processamento é sempre o sinal de atribuição, como você pode ver aí. Quer dizer, ela não está sendo visualizada pelo meu usuário. Não estou mexendo com um vídeo nessa linha aí. Tudo bem? E aí, a variável soma vai ser somado com a variável num. Quanto que eu tenho soma? Soma está valendo 0, olha lá em cima. 0. Então, quanto que é 0 mais 1? Porque o num está valendo 1, tá vendo aqui, ó? Quanto que é 0 mais 1? Vai ser 1. 1, que é o resultado desse cálculo aqui, vai fazer o quê? Vai ser atribuído à variável soma. Então, agora eu tenho a soma também que está valendo 1. Ok? Tá, eu tenho mais alguma linha vinculada ao meu for? Não, ó, chegou na chave aqui. Essa chave aqui, ela está meio desalinhada aqui, mas ela é o final, né, do meu for aqui. Essa chave deveria estar na mesma linha aqui, ó, tá? Ou seja, é somente essa linha que eu tenho. Chegou aqui na chave, o que ele vai fazer? Olha só, vai voltar. Por que volta? Porque é uma característica de um comando que ele faz uma repetição, estrutura de laço. Voltou ali, vai fazer o quê? Sempre ele faz o terceiro parâmetro. Então, conte mais. Conte mais, estava valendo 1, vai valer 2. Tá vendo? E aí eu vou testar de novo. 2, que é o valor de conte agora, é menor ou igual a 5? Também é. Então, o que ele vai fazer? Vai entrar aqui e vai fazer essa linha de novo. Só que agora a soma está valendo 1 já. Ó. Então, quanto que é 1 mais 1? Vai ser 2. Certo? Então, pessoal, sempre ele está fazendo o quê? Ele está colocando aqui mais um número na soma. Então vai ser 1, 2, depois na próxima vez 3, 4, até chegar no 5. E o que ele vai fazer aqui depois? Ele vai incrementar o conte para 6. Aí, ó, 6 é menor ou igual a 5? Não, é falso. Se é falso, não vai entrar aqui, vai para a próxima linha. Ó, agora eu tenho a próxima linha. O que ele está fazendo?
A média vai receber, então tem outra variável aqui, a média vai receber a soma, que nós colocamos aqui 5, ó, a soma está valendo 5, dividido por 5, então vai dar 1. E aí ele vai mostrar na tela, aqui está entre aspas, tá vendo? Então ele vai escrever média, na tela, vamos fazer aqui no vídeo, né? Na tela ele iria escrever média, 2 pontos, porque os 2 pontos aqui também está dentro das aspas, e aí, vírgula, ele vai ver quanto está valendo a variável média. A variável média está valendo quanto? 1. Mostrou 1 na tela para você. Certo? Então o comando for é esse daí. Vamos lá para o próximo slide. Agora, então, vamos ver esse comando for na prática. Tudo bem? Então, sem dar intervalo ainda, vou sentar aqui no Note e eu vou mostrar para você como, então, trabalhar com esse comando. O primeiro comando que nós estamos vendo aí, que é o comando for. Eu já estou com um projeto criado aqui para adiantar um pouco. Tem 2 linhas de comando que eu tinha escrito aqui, eu vou apagá-las, tá? Vou dar o zoom aí para você e vamos trabalhando. Aí, certo? Bom, vamos lá então. O exemplo da nossa atividade está escrito lá assim, ó. Construa um programa em C# para calcular a média de uma turma que tem 5 alunos, tá? Então, né, aí eu coloquei, vamos fazer isso, né, que horas? Agora, já, né? Vamos lá então. Então eu tenho que fazer aqui um algoritmo para calcular a média de uma turma que eu sei que tem 5 alunos. Por isso que eu vou utilizar o comando for, tá? Porque o comando for, ele é utilizado para quando você sabe um número específico de vezes. Beleza? Então vamos ver como é que vai ficar isso daí. Primeiramente, eu vou declarar algumas variáveis que eu sei que eu vou usar. Então, por exemplo, a variável soma. Vou colocar aqui double e a variável média. Né? Então, double soma, double média. Beleza? E aí eu tenho que calcular a média da turma. É isso aí que o slide estava falando lá, não era? Calcular a média de uma turma que tem 5 alunos. Então eu vou colocar aqui, ó, MT, referente a uma variável que vai me guardar aí, então, a média da turma. Beleza. A partir daí eu já posso começar, porque eu tenho aqui a média do aluno corrente. O que eu chamo de aluno corrente? É o aluno da vez. Ou seja, se eu tenho 5 alunos, então eu vou ter 5 médias. Então, a média do aluno 1, do aluno 2, do aluno 3, sempre eu vou guardar aqui na minha variável média. Para eu calcular a média da turma, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar as médias dos meus 5 alunos e vou ter que ir guardando na minha variável soma. Tá? No final da minha turma de 5 alunos, eu vou ter na minha variável soma o quê? O valor somatório das 5 médias. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo da minha... aliás, a média da minha turma vai ser o resultado da minha soma dividido por 5. Beleza? Então é isso que eu vou fazer. Então vamos lá. Vamos colocar aqui o console.write e eu vou dar o nome aqui para esse que vai aparecer na tela. Programa média turma, tá? Só para ele escrever na tela isso daqui. Programa média turma. Coloquei ponto e vírgula no final. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e lá no final, olha só que legal, eu já vou fazer aqui a minha última linha de programação, que eu também gosto de colocar uma outra mensagenzinha aqui. Opa! Que é o final do programa. Então, eu vou colocar aqui fim do... Você vai ver que todos os exercícios que eu faço, mais ou menos, é desse jeito aí. Tá? E aqui dentro, então, eu vou colocar a minha lógica. Lembra que eu vou ter que colocar aqui, em algum momento, o meu comando de laço. Que, no caso, aqui, então, é o for. O exemplo que nós estamos fazendo aqui é o for. Tudo bem? Bom, qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é eu pedir a média de um aluno, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, console. Aqui em cima tem que ser right line, porque senão ele não vai deslocar o cursor para a próxima linha e vai ficar estranho. Tá, então aqui eu vou falar assim para ele, ó, média aluno. Console.write, média aluno. E eu vou guardar onde que eu falei? Na variável média. Então a média vai receber... Isso aqui a gente já fez bastante na aula passada, então eu estou indo um pouco mais rápido, tá? Aqui é o console.readline e você sabe que você vai ter que converter também. Lembra que eu falei? Aqui ele vai chegar sempre texto.
não é isso? O readLine ele vai ler um texto. Então eu tenho que converter. Por quê? Porque aqui a variável média é double. Então, o que eu falei lá? Dá um espacinho aqui, volta. Escreve lá double.parse. E o parse ele é um comando, um método. Então tem que abrir parênteses no começo, vai lá no final e fecha o parênteses antes do ponto e vírgula. Está resolvido o seu problema de conversão. Então ele está convertendo o texto, tá, dentro de variável. Quer ver só que bacana, pessoal? Se você fizer isso daqui, ó, se eu quiser colocar um texto aqui, ele funciona, tá vendo? Então é prova que o comando parse realmente faz isso. Ó. Ele está convertendo do texto que está aqui, ó, certo? Para o double. Tá vendo só? Eu coloquei um texto ali, ó, certo? Ctrl Z. Aí, console.readline, então, é um texto que está chegando via teclado, né, capturado pelo meu usuário. Beleza. Então, só que esse processo aqui, ó, eu não tenho que fazer isso 5 vezes, porque a minha turma não tem 5 alunos. Se a minha turma tivesse 90 alunos, se a minha turma tivesse 100, o que eu iria fazer se eu não utilizasse o recurso de laço? Eu ia ter que repetir essa linha aqui 90 vezes. Olha só que legal que ia ficar. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui eu fiz 3 vezes, ó. Né? Até 5 seria fácil, né? Mas isso e uma turma que tem 40 alunos, 50? Então, para isso existe o recurso de laço de repetição. Então, você faz uma vez e manda repetir quantas vezes forem necessárias. Se eu quiser mandar repetir 1000 vezes aqui, eu faço. Então, é aqui, exatamente aqui que a gente tem que colocar o for. Porque essas duas linhas que eu fiz agora, que é aparecer na tela média aluno, né, que é a informação para o meu usuário digitar, e eu capturar, ou seja, eu ler o valor que o meu usuário for digitar na execução do meu programa e capturar ele, gravar ele dentro da minha variável média, isso eu vou fazer 5 vezes. Tá? Então, eu vou escrever no meu código uma vez só e vou mandar repetir 5 vezes. Entendeu como é que é? Então, eu vou colocar o comando for aqui. Ó. Então, a mesma sintaxe que nós vimos no slide lá, ó, for. Aqui, eu vou fazer o seguinte. No slide, estava assim, ó, eu criei a minha variável i aqui, né? E aqui dentro do for, eu fiz isso, ó. I recebe, por exemplo, i recebe 1. Estava assim. Eu vou fazer diferente. Eu vou eliminar essa linha aqui de criação da variável e eu já vou te mostrar que você consegue criar aqui dentro também, ó. Int i igual a 1. Então você vai fazer desse jeito, certo? Aliás, você pode fazer desse jeito. Aí o segundo parâmetro, lembra que era a minha condição? Então o i menor, quantos alunos tem a minha turma? 5. Então sempre eu vou colocar aqui o número que eu quero que ele vai, né? É o número limite. Então eu sempre começo de 1 e vou até menor ou igual a 5. Ah, professor, eu não poderia começar do 0, ó, olha só, e fazer menor ou igual a 4? Quantas vezes que ele vai fazer? Ele vai fazer 5 vezes também. Só que daí sempre você vai ter o trabalho de olhar aqui, ver se está igual a 0, então menor, tá? Então é mais fácil você colocar 1, porque daí aqui na frente você coloca o número real. Então você olha ali, você bate o olho ali, bom, esse laço está repetindo 5 vezes. Você não tem problema quanto a isso, tá? Estou te ensinando aí um macete. E aí aqui você vai incrementar, i mais. Bom, a primeira linha do for está feita. É isso, tá? E agora então você vai colocar essas duas linhas, né? Por enquanto tem essas duas linhas só dentro do for. Quando é mais do que uma linha, o que você vai precisar fazer? Abrir chaves. Então vou abrir chaves aqui, vou dar um enter, vou fechar as chaves aqui no final. Ó. Ele ficou assim dessa maneira. E aí eu vou pegar e vou recortar essas duas linhas, que é para capturar a média do meu aluno. Vou dar um Ctrl X aqui, né? Quer dizer, recortei, e vou colar aqui dentro. Ó. Então elas já estão vinculadas ao meu for. Tá vendo só? Se eu executar o meu programa agora, o que vai acontecer? Ele vai fazer aquela linha ali 5 vezes. Você quer ver que legal? Ó, eu executei. Ele vai aparecer a tela aqui para mim de execução. E aí você vai ver que legal que ele já vai executar aqui 5 vezes. Olha só, eu vou digitar aqui 1, vou dar um Enter. Olha lá, ele já está pedindo de novo a média do aluno, certo? Então, ó, se eu colocar aqui mais um valor, der um Enter, mais um valor, der um Enter, ele vai aparecer 5 vezes. Ó, apareceu 4 já. Ó, apareceu pela quinta e última vez, digitei o 56 ali, vou dar um Enter. Agora ele vai fechar o meu programa porque eu não fiz mais nada nele. Vou dar um Enter aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Então ele está executando 5 vezes.
certo? Nossa, professor, mas isso aí é uma mágica? Não, você está utilizando um recurso, tá? Que é um comando dentro do laço de repetição, ou seja, ele serve para isso. Essa é a função dele. Então, tudo que você colocar aqui, ele vai executar 5 vezes. Não, professor, quer dizer então que naquele exemplo que você deu lá, que você colocar, se você colocar o nome ali, ele vai mostrar então? Vai, você pode fazer isso. Quer ver? Ó, eu vou comentar essas duas linhas aqui e vou colocar aqui console.writeLine. Colocar aqui o nome do nosso tutor que está aqui com a gente, que é o Álvaro. Ó. Vou colocar o nome dele aqui, ó, Álvaro. Vai aparecer Álvaro 5 vezes na tela. Ó, Ctrl F5. Atenção. Ele vai executar ali e já vai mostrar lá Álvaro 5 vezes na tela. Tá vendo? Pode contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, professor, não estou querendo contar, porque e se fosse 30 vezes, né? Putz, eu ia ter que ficar contando. Então você pode fazer assim, ó. Qual que é a variável que é responsável por contar aqui, ó? É a variável i. Lembra que eu falei que é essa parte que é importante, que é a incrementação? Então, primeiro ela está valendo 1, que está aqui, ó, o valor inicial. Depois, quando ele faz uma vez, ele mostra o Álvaro, chega aqui, o que eu disse que ele faz? Vai voltar para cá, não vai? Voltou para cá, ele faz esse terceiro parâmetro, que vai incrementar para 2. Pergunta aqui, 2 é menor ou igual a 5? Também é. Escreve Álvaro pela segunda vez, chegou aqui, volta. Por quê? Porque é um looping, ele vai sempre fazer isso. Incrementa para 3. 3 é menor ou igual a 5? É. Escreve Álvaro pela terceira vez. Chegou aqui, o que faz? Volta para cá. Terceiro parâmetro, incrementou para 4. Grava isso, pessoal. 4 é menor ou igual a 5? Também. Vai mostrar Álvaro pela quarta vez. Chegou aqui, o que ele faz? Sempre vai voltar. Beleza? Incrementou para 5. 5 é menor ou igual a 5? 5 não é menor, mas é igual. Então, condição satisfeita ainda. Vai mostrar, vai entrar, porque deu verdadeiro. Vai mostrar Álvaro pela quinta e última vez. E vai chegar aqui. E agora? E agora, a mesma coisa. Sempre ele vai voltar. Pessoal, é sempre assim. Sempre ele volta. Para quê? Justamente para ele parar. Porque daí, quando ele voltou, ele vai fazer sempre o terceiro parâmetro. Vai incrementar para 6. E aí ele vai validar. 6 é menor ou igual a 5? Opa, agora 6 não é mais menor e nem igual, é maior. Então o que vai acontecer aqui? Retorno vai ser falso. E ele vai desviar para fora e vai mostrar fim do programa. Por isso que fim do programa mostra uma vez só. E lá em cima, programa, média turma, também mostra uma vez só. Por quê? Porque não está dentro do for. Então isso eu quero que você entenda. Quero que repete. Coloco dentro do laço, no caso aqui o nosso comando for. Ah, eu quero que mostre uma vez só. Ou você vai colocar antes, ou então depois. Entendeu? Vamos executar mais uma vez para você ver. Olha lá. Programa média turma aparece quantas vezes? Uma vez só. Fim do programa também. Tá vendo? Então, pessoal, não tem mistério, tá? Ah, não é mágica, não é nada disso. É porque você está utilizando um recurso que realmente ele foi feito para fazer isso. Beleza? Chegou 2 cafés para mim aqui, agora não sei nem qual que eu tomo mais. Bom, uma perguntinha lá de pesqueira. Professor, explica melhor os padrões de incremento. Aliás, i mais i igual a i mais 1, certo? Bom, como é uma coisa nova, pessoal, a gente está vendo isso aqui agora pela primeira vez. Então, por enquanto, você só está vendo aqui o i mais, que eu disse que ele faz sempre de 1 em 1. Mas por quê? Porque isso daqui, na verdade, é uma forma de você representar um pouco mais automática essa linha aqui que eu vou fazer agora. I recebe i mais 1. Tá? Então, na verdade, esse i mais, ele faz isso. Ó, i recebe i mais 1. E do mesmo jeito que eu posso incrementar, que é somando 1 mais 1, eu posso decrementar. Ou seja, eu poderia colocar aqui, ó, i menos menos. Ele vai tirando, então. Por exemplo, eu quero fazer a lógica inversa, começar do 10 e ir até o 0. Então eu faço assim, ó, i, por exemplo, maior ou igual a 10, tá? E i menos menos. E eu começo o i do 10. Ó. Então como é que vai acontecer aqui, ó? O i está valendo 10, certo? Até que o i for maior ou igual a 10, ou seja, né, enquanto ele for maior ou igual a 10, aliás, não, aqui tem que ser maior ou igual a 0, né? Enquanto ele for maior ou igual a 0, ele vai entrar aqui dentro. E aí eu vou decrementando, tá? E aí ele vai mostrar Álvaro 10 vezes na tela. Deixa eu incrementar esse código aqui. Vamos executar de novo, você vai ver que ele funciona também. Belezinha. Estou tirando o zoom aqui só para ele executar. Isso. Olha lá.
Executou aí, ó, mostrou, vamos ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mostrou 11 vezes, porque aqui, no caso, não era maior ou igual, né? Eu teria que colocar só maior que 0, tá? Então, ele funciona como decremento também. Vamos voltar aqui, que o foco não é esse, é deixar o mais ali, ok. Do mesmo jeito que ele funciona assim, o i mais, ele vai ser equivalente ao i mais igual a 1. E se eu fizesse assim, ó, i mais igual a 2? Então, ele iria incrementando só que de 2 em 2. Por exemplo, 1, aliás, ele está valendo 1, depois ele ia para 3, direto para 5, direto para 7, direto para 9. Tá? Por quê? Porque eu estou somando de 2 em 2. Ó. Como é que eu faço uma representação um pouco mais simplificada? Eu poderia fazer assim, ó, i mais igual a 2. É a mesma coisa, tá? Isso aqui, pessoal, com a prática você pega. O mesmo jeito é fazer assim também com vezes. I recebe i vezes 2. Então, sempre ele vai fazer esse cálculo aqui e vai jogar o valor no i, tá? E aí eu também posso fazer assim, ó, i vezes igual a 2. E assim por diante. Tem mais um sinal que o aluno colocou ali, que é o decremento antes, tá? Antes aqui, ó. Por exemplo, em vez... Deixa eu apagar aqui, ó. Ali em cima está assim, né? I mais. Eu posso fazer assim, ó. Mais i. Opa. Mais i. Isso aqui também funciona, tá? A diferença é exatamente a lógica aqui, ó, tá? Se eu faço assim, ó, i mais, então primeiro ele vai fazer o que ele tiver que fazer com o i e vai incrementar depois. Por exemplo, se eu estivesse mostrando o valor de i nessa linha aqui, ele iria mostrar, por exemplo, vamos supor que o valor de i vale 5. O que ele iria fazer? Ele ia mostrar o 5 e depois ele ia incrementar para 6. Nesse caso aqui, o que ele iria fazer? Ele ia incrementar para 6 e depois mostrar o i. Então, qual que é o valor que ia ser mostrado nesse exemplo aqui em cima? 5. E aqui, 6. A diferença é essa. Tá? Quem não entendeu, depois assiste de novo aí que você vai entender que eu expliquei certo, tá? Sem problema aí. Vamos lá então para o nosso exemplo. Vamos colocar aqui então a média. Vamos apagar aqui o Álvaro. Já está aqui. Isso. E aí a cada média que eu vou capturando, eu vou jogar na variável soma. Então a soma vai receber a média corrente do aluno. Só que se eu fizer somente isso, cada vez que ele entrar aqui, ele vai apagar o que eu tinha na soma. Por exemplo, a média do primeiro aluno foi 80. A do segundo foi 30. Se eu deixar assim, o que ele vai guardar aqui no soma? Eu preciso que ele some o 50 com o 30, teria que ser 80. Só que se eu deixar assim, ele vai ficar só a última média. Então eu não posso fazer dessa forma, eu tenho que fazer ele receber o que tinha dentro de soma mais a nova média. Então é o que nós chamamos de acumulador. Vai ficar desse jeito aí, soma recebe soma mais média. Estou dando uma crítica, o que será que é? Soma, será que é porque eu não inicializei? Deixa eu ver se é isso. Exatamente. Tem uma técnica aqui que você faz para inicializar as variáveis, e é muito bom fazer isso, tá? Então toda variável que você cria, lembra que ela está associada a um espaço de memória. E esse espaço de memória pode estar sujo. Então, para evitar que você trabalhe com sujeira dentro desse espaço de memória, é utilizado o sistema de fazer a inicialização das variáveis. Então, você pode zerar todas elas aqui, ó, que são do tipo numérico. Por exemplo, double, tudo número, né? Eu vou zerar. Então, o que eu fiz aqui? Opa! Deixa eu só... Eu apertei aqui outra tecla aqui da minha máquina. Isso. O que você vai fazer aqui, então? O que nós fizemos aqui? A inicialização. Ó, inicialização de... Colocar na próxima linha. Variáveis. Pronto. Aí ele não vai mais dar erro na linha ali, ó. Ok. Feito a minha soma aqui, ó, depois que ele sair do laço, ou seja, não tem mais aluno, onde o cursor está ali, ó, não tem mais aluno, foi o 5 já. Aí eu faço o quê? A minha variável MT que eu criei lá em cima, eu vou calcular a média. Então, na variável soma, eu não tenho a somatória de todas as médias dos meus 5 alunos? São 5, não são? É só dividir por 5. Está feito a minha média da turma. E aí eu vou mostrar para o meu usuário. Console.writeLine. Para eu mostrar aqui, eu mostro aonde? Eu faço aonde? Dentro do for? Não, eu quero mostrar a média da turma uma vez só, e não 5 vezes, né?
Então, fora do for. Write line, vou colocar aqui para ficar mais bonitinho, né? Média da turma. E aí aqui eu vou concatenar com a variável mt. Está finalizado. Ctrl F5, executei. E vamos testar. Então, olha só. Está pedindo a média do meu primeiro aluno. Tá? Vamos colocar lá. Tirou 100. O segundo, também 100. O terceiro, também 100. O quarto, também 100. E o quinto, também 100. Qual vai ser a média dessa turma aí? 100. Média da turma 100. Beleza? Tá, agora vamos variar, né, os números para saber se está fazendo o cálculo corretamente. Primeiro aluno, 100. Segundo, 50. Ó, a média já caiu para 7,5. Terceiro aluno, 7,5. Quanto que é a média? 7,5. Vou colocar mais um 100 aqui. Então, dividiu por 2, subiu, vai dar mais ou menos uns 87 e alguma coisa aí. Vamos elevar um pouquinho mais. Vai dar, acho que quase 90. 85, ó. Tá? Então, tá mais ou menos próximo aí. Ok? Então é isso, pessoal. Não tem mistério. Ah, professor, e se a minha turma tiver 35 alunos? A única coisa que você vai mexer aqui é isso, ó. Ó, aqui você vai colocar 35. 30 é muito, né? Vamos colocar 10. 10, tá? E aqui você vai dividir por 10. Ó, pronto. Agora ele vai fazer para quantos alunos? Para 10 alunos. Eu executei de novo para te mostrar. Olha lá. Então agora ele não vai mais pedir 5 médias, vai pedir 10. Então, ó, uma média, duas médias, 3. Agora estou colocando todos os números aleatórios aqui, tá? Tá vendo? Ele não parou no 5, ele vai até o 10 agora. Olha lá, a média deu isso aí, ó. Se você pegar a calculadora do Windows, somar tudo isso daí e dividir por 10, tem que dar 63,6. Ou então ele vai arredondar para 64 lá, alguma coisa assim. Ok, pessoal. Vamos dar um tempinho aí para perguntas. E tá, uns 2 ou 3 minutinhos, a gente já volta para ver o comando while. Tudo bem? Até mais.
Vamos lá, pessoal, voltando aqui, o pessoal de Eunápolis está fazendo um pedido para mim para ir um pouco mais devagar. Bom, pessoal, já estou em um ritmo aí bem bacana, bem tranquilo, tá? Vamos então para... Temos mais alguma pergunta? Vamos lá, pessoal de Concórdia, Santa Catarina, olha só que bacana. O aluno Jackson, Michael Jackson aí, ó. Pergunta se pode somar variável com variável, ou resultado da soma, né, com o resultado anterior. Deixa eu ver se eu entendi. Pergunta se pode somar variável com variável. Sim, foi o que a gente fez na linha ali da média, né? Ou resultado da soma com o resultado anterior. Eu não sei se eu entendi muito bem o que ele quis perguntar, mas é possível, né? Como a gente fez aqui na linha. Pode mostrar o note aqui, por gentileza? Rafa, isso, obrigado. Como nós fizemos aqui, ó, né? Eu estou atribuindo na variável soma, certo? O conteúdo da variável soma mais a variável média. Beleza? Então não sei se foi isso aí que ele perguntou. Ok. Mais um. Os alunos perguntam se tem como utilizar o contador dinamicamente, uma vez, em vez de ser um número fixo, como o 5, por exemplo. Bom, uma solução para isso aí mais rápida é você perguntar para o seu usuário qual que é o número de alunos daquela turma. Tá? Então, o que você poderia fazer? Poderia criar uma variável, por exemplo. Poderia ser inteira, né? Número de alunos. Tá? Inicializei aqui. E aí, aqui você vai perguntar para o seu usuário. Tá? Então, antes de entrar no laço, é mais uma pergunta. Então, deixa eu copiar aqui. Ficaria assim, ó. Número de alunos, por exemplo, na turma. E ele vai perguntar. Isso eu vou gravar nessa variável que eu acabei de criar, que é a variável num_alunos. A variável inteira, então deixa eu trocar aqui a conversão. Beleza. E aqui, ó, como é que ficaria aqui o for? Int i igual a 1 e o i é menor ou igual a não igual a 10. Eu vou colocar a variável num_alunos. Entendeu? E aí ele vai ficar aqui o laço dinamicamente. E aí lá embaixo também, para fazer a média, eu vou dividir não por 10, porque senão eu iria furar, né? Eu tenho que dividir pela mesma variável, num_alunos. Vamos fazer um exemplo? Vamos ver se é só isso daí, tá? Então é lógico que dá para fazer isso aqui de outras maneiras também, né? Cada um tem a sua lógica. Dá para ficar melhor? Dá, tá? Mas pelo nosso tempo aqui, uma solução mais rápida seria essa. Número de alunos da turma. Vou colocar aqui 3 alunos. Enter. Então ele tem que pedir só 3 médias. Então eu vou colocar lá 100, 50 e 7,5. Ah lá, beleza. Média da turma 7,5. Tá aí. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Não? Beleza? Então vamos prosseguindo então. Vamos para o slide, pessoal. Vamos ver o próximo comando, que é o comando while. Olha só que legal. Agora que você já aprendeu, né, como é que funciona aqui o looping e tal, então agora eu vou passando por cima um pouco dessas explicações iniciais, tá? Porque lembra que eu disse que serve para os 3 comandos, tá? Então a mesma coisa que um faz, o outro faz. Vamos ver então, vamos focar então nas diferenças, tudo bem? Não vou explicar tudo de novo, certo? Vamos lá então, comando while, que significa enquanto, permite que um certo trecho de programa, mesma coisa que o for, tá vendo? Então nós colocamos no for lá 2 linhas, uma para mostrar o que a gente queria, uma para ler e a outra que era a soma, né? O trecho de programa, ou seja, 1 linha, 2, 10, quantas forem necessárias, seja executado de 0 a n vezes, certo? De 0 a n vezes. Então, repare que a diferença está aqui, ó. Eu não tenho um número específico de vezes, certo? No for eu tinha lá, são 5, então são 30, então são 2. Então, quando eu não sei, é melhor usar o while, que foi esse exemplo que eu fiz aqui. Então, eu fiz o que nós iríamos fazer agora no comando while, eu fiz para você ali no for. Então a gente vai transformar, tá? Pode ir para o próximo slide, tem um exemplo aqui, ó. Permite que um certo trecho de programa seja executado enquanto uma certa condição for verdadeira. Então é a mesma coisa, ó. Só que aqui no while eu só tenho a condição. Então ele é mais parecido com a estrutura de seleção, que é o if. Vou até fazer do lado para você aqui, ó. Lembra que o if era assim, ó? If, aqui eu tinha a condição e aqui eu tenho os comandos para que ela seja verdadeira. E aí, se for a composta, tinha o else lá, não era isso? E os comandos, se fosse falso. Era desse jeito, não é? O while é a mesma coisa, ó. Eu tenho a palavra while e aí eu vou ter a condição. Se a condição for verdadeira, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai entrar aqui dentro do while. Ó,
comandos a repetir. Então ele vai executar esses caras aqui. Chegou no fim dele, acabou. Tá? Então é tranquilo também, é básico, é bem parecido com o if. Vamos para o próximo slide. Isso, aí tem um comando já. É o mesmo exemplo, tá? Agora feito com o while. Olha só, tem a variável lá declarada em cima, int i igual a 1. Eu tenho a condição aqui, ó, enquanto i for menor ou igual a 5. Me comeram a chave do slide aqui. Faltando uma chave aqui, ó. While i menor ou igual a 5. Abriu chave, fechou chave aqui no final. Significa o quê? Que essas duas linhas estão dentro do laço. Elas estão condicionadas ou vinculadas ao retorno lógico do que está no parênteses. Quando ele for verdadeiro, certo? Quando ele for verdadeiro. Se for falso, a gente já sabe que ele vai sair. Então vamos lá. Variável i. Inicializei com 1. Vim aqui na memória. I igual a 1. Boa. Testou. I é menor ou igual a 5? 1 é menor ou igual a 5? É. Então ele vai entrar. Entrou aqui, vai mostrar Macedo no vídeo. Macedo. E aí o incremento, ó, tá aqui fora, tá vendo? Ele não é igual ao for. O for, eu tinha vários parâmetros dentro do parênteses. No while, eu tenho só a condição. Só que mesmo assim, ó, eu tenho a parte de inicialização, que está aqui em cima, e eu tenho o incremento, que está aqui embaixo. Então perceba que ele tem as mesmas características, tá? Só que o posicionamento dele ali que é diferente. É só isso que muda, beleza? Então ele vai incrementar, ó, de 1 em 1. Então incrementou para 2. A característica também segue o mesmo princípio, chegou aqui na chave, sempre ele vai voltar e vai perguntar de novo a condição. E agora vale 2. 2 é menor ou igual a 5? Também é. Verdadeiro, deslocou para cá, faz a linha de comando, que é mostrar Macedo no vídeo. A próxima linha, incrementa. Então vem aqui, incrementou para 3. Chegou aqui, faz o quê? Volta para lá. 3 é menor ou igual a 5? Também é. Entendeu, pessoal? Então, é tranquilo. Mostrou Macedo pela terceira vez, vai incrementar para 4. Chegou aqui, volta. 4 é menor ou igual a 5? Também. Mostra Macedo pela quarta vez, incrementa aqui para 5. Tranquilo? 5 é menor ou igual a 5? Ainda é. E aí ele vai entrar aqui e vai escrever Macedo pela quinta vez. 1, 2, 3, 4, 5. Agora tem que parar. Para parar, ele tem que incrementar a variável mais uma vez. E é isso que ele está fazendo na próxima linha aqui. Ó. Incrementou para 6. Chegou aqui, acabou? Não, sempre ele vai voltar para perguntar de novo aqui e ver que agora o resultado dessa condição é falso, porque agora 6 não é mais menor e nem igual a 5. Então vai desviar para fora do laço. Aqui é a mesma coisa, né? A condição i menor ou igual a 5 é testada sempre que o laço chega ao final. Ou seja, sempre que chegou aqui, a condição é testada. Por quê? Porque ele vai voltar para lá. Ok? Só para você entender o que está falando aí. Olha só, observação. Se a condição for falsa, logo no primeiro teste, os comandos internos dentro do laço não serão executados. O que quer dizer isso aí? Você pode limpar para mim de novo? O que quer dizer aquela frase que nós lemos agora? Se a condição for falsa, logo na primeira vez, essas duas linhas elas nunca serão executadas. Isso pode acontecer? Pode, por um erro de lógica. Vamos supor que aqui, ó, nessa linha, eu tenha falado assim, ó, i recebe, em vez de 1, eu coloquei o número 6 aqui. Ó. Vai acontecer o quê? Bom, o i está valendo 6, não tá? Tá. E aí a próxima linha, que é o meu comando de laço, que é o while, ele vai fazer o teste. Só que o i vale 6. Ó. 6 é menor ou igual a 5? Não. Então deu falso. Se deu falso, ele já está saindo aqui na primeira vez. Então ele nem entrou aqui. Ó. Ou seja, o que ele vai mostrar no vídeo? Ó? O vídeo está limpo. Beleza? Então, essa observação aqui é por esse detalhe. Vamos ver, então, o próximo slide. Isso, atividade. Então, vamos ver na prática. Olha só. Vamos ver na prática alguns exemplos de como se trabalhar com o comando while. Beleza? Dentro da lógica de programação. Então, agora, neste momento. Vamos lá. Vamos sentar de novo aqui. Eu vou trabalhar com o mesmo exemplo. Já falei para você, né? Até tinha adiantado. O que eu vou mudar aqui, então? Eu vou colocar aqui, eu tenho que mudar aqui do for para o while, beleza? Tá, como é que eu faço então? Olha só como é que é simples, pessoal. A variável que eu estou usando de controle aqui, ó, é o i, int i. Então preste atenção na mudança. Ó. Eu vou recortar esse primeiro parâmetro até o ponto e vírgula, Ctrl X. Vou tirar ele daqui. O que aconteceu?
Não fez nada? Vamos ver. De novo. Acho que eu dei Ctrl Z. Deixa eu ver se ele fez alguma coisa aqui no meu código. Não, tá, beleza. Então tá, eu vou recortar esse primeiro parâmetro, ó, Ctrl X. Tirei ele daqui, para colocar uma linha em cima do for. No caso, for aqui ainda. Ó, tá? O terceiro parâmetro, que é o i++, também vou recortar daqui. Ó, Ctrl X. Vou colocar ele aonde? Vou colocar ele aqui dentro, ó, na última linha, antes das chaves do for, tá? Ó, o for tá aqui, ó. Então, vou colocar aqui. E aí eu tenho que colocar ponto e vírgula, porque toda linha de comando tem ponto e vírgula. Certo? O meu parênteses aqui, ó, ele vai ficar com um ponto e vírgula perdido no final ali, ó. Você vai ter que tirar. Você vai apagar esse ponto e vírgula aqui, ó. E aqui você vai trocar para while. Pronto. Está feita a transformação aí do for para o while. Tá vendo como é que é simples? Tá? É bem simples. Vamos ver se vai funcionar? Só se for agora, né? Então, a ideia é essa, é você utilizar outro comando, né? E ele te servir também. Olha só, número de alunos, vamos lá, 3, mesmo exemplo. O que aconteceu aqui? Já deu zebra, peraí, vamos ver o que nós fizemos aqui. 3, número de alunos, i igual a 1. I. Média do aluno. Ah, tá, não tem... Ué, eu tirei aqui o... Eu apaguei alguma coisa aqui. Vamos lá. Eu apaguei a linha que estava pegando a média. A hora que eu dei aquele Ctrl Z lá, eu acho que ele fez isso. Então, vamos colocar aqui de novo. Senão não vai dar certo, né? Lembra aquela linha que estava aqui, ó? Média. Para você pegar a média do aluno corrente. Vamos guardar aqui na variável média. Ah, meu pai do céu. Tem hora que os dedos atrapalham a gente, né? É mais ou menos isso daí que aconteceu. Vamos lá de novo. Isso. Ok, número de alunos, 3. Olha lá, agora sim. Média, 100. Média 2. Deu outro erro ali, vamos ver. 75. 100. Tá acontecendo alguma coisa esquisita aqui. Deixa eu ver. Ah, sim, esse cara aqui tem que ser embaixo. E mais... Não, tá certo. Ah, tem outra média aqui. Agora sim. Enquanto isso, ó, tem mais uma pergunta aqui. Professor, você pode falar sobre loops infinitos? Os alunos estão com dúvidas, certo? Eu já dou um exemplo também aqui. Vamos lá para o nosso exemplo aqui primeiro. Eu já falo sobre isso daí. Número de alunos, 3. Agora vai funcionar 100. O próximo 75, né? E o outro 75 também. 50, né? Para dar 7,5 de média. Ah lá, média da turma 7,5. Então agora eu fiz o mesmo exemplo utilizando o comando while. Ok? Vamos então ver o que nós mudamos de novo. Vamos alterar de novo esse cara aqui agora para o for, tá? Que é o processo inverso. Mordi a língua. Que é o processo inverso aqui, ó. Então, o que tinha no for aqui, ó? Esse primeiro parâmetro estava dentro do parênteses, ó. Então, Ctrl X estava aqui dentro. Olha lá, coloquei ele ali de novo. Aqui, ó, tinha um ponto e vírgula. E esse terceiro parâmetro estava ali no parênteses também. Então, recortei, coloquei ali, tirei o ponto e vírgula do final. E aqui eu vou trocar para for. Ó. É isso. Beleza? Para passar para o while. Então, ó, qual que é a diferença? O for, eu consigo criar a minha variável aqui dentro. Tá? Então, a única diferença é essa. Né? Então, eu vou colocar esse cara aqui para fora de novo. Vou trocar aqui para o while. Ó. Vou recortar esse cara aqui lá para baixo. E ficou desse jeito aí. Tá? Fiz de novo o meu while. Beleza? Bom, o aluno falou ali do looping infinito. Quando acontece de um looping ser infinito, é porque alguma coisa você programou errado. Geralmente é um erro de lógica de programação, é um erro de lógica, tá? Esse erro de lógica, pessoal, ele é bem comum, não quando você está usando laço, tá? Porque é uma coisa mais automática. Mas os erros de lógica, eles são bem comuns, então precisa ficar bastante atento para você não
cometer, porque são os erros mais difíceis de você descobrir depois. Quando existe um erro de programação, então quando você compila, ele não vai rodar. É um ponto e vírgula que você esqueceu, é uma aspas que você abriu e não fechou, então que você fechou e não abriu. É mais tranquilo. Agora, erro de lógica é muito mais complicado de você resolver. Então tem que ter atenção redobrada para isso. O que me ocasionaria um looping infinito? Eu esquecer de incrementar a variável i. Ó, eu apaguei aquela linha ali. Ó. Isso daqui ele vai me travar a máquina. Por quê? Porque ele não vai conseguir sair daqui. Acompanha comigo por quê? Ó. O i aqui em cima, eu falei, ó, o i está valendo 1. Beleza. Número de alunos nós colocamos lá 3. Então ele faz assim, ó, i é menor ou igual a 3? É. Enquanto o i for menor ou igual a 3, tá? Ele vai entrar aqui. Chegou aqui, ó, ele não está mudando o valor de i. Então, quando voltar para o looping, quanto que está valendo o i? 1. 1 é menor ou igual a 3? É. Então, vai ser sempre. Ele vai ficar aqui, ó. Então, o que você tem que fazer? Mudar o valor desse i aqui, ó, para que em algum momento esse cara te retorne um valor falso, para ele sair do looping. Porque senão ele vai ficar aqui e vai travar. Entendeu? Então, é isso daí que são os loopings infinitos e mais. Vamos para o quadro então e vamos ver agora o do while. Bom, comando do while, certo? É um pouco menos utilizado, tá? Porque ele sempre vai ser executado pelo menos uma vez. Não tem a possibilidade, lembra que naquele slide do for, eu falei assim, aliás, do while, né? Quando a condição for falsa, ele nem vai entrar, quer dizer, ele nem vai executar. No caso do comando do while, que é esse comando que a gente vai ver agora, que é esse recurso aqui que a gente vai utilizar agora, ele sempre vai executar uma vez, porque a pergunta é depois. Quer ver? Passa para o próximo slide. Ó, então, você vai testar a condição ó, após ele já ter executado uma vez. Perceba que a instrução ó, é do. Então é faça. Tá? Ele vai entrar aqui e vai processar esses dois caras. E depois ele vai se preocupar se ele vai voltar ou não. Tá? Então essa aí é a grande diferença dessa estrutura. Olha só, nessa estrutura a condição é no final. Mesmo que a condição for falsa, os comandos internos, ou seja, essas duas linhas no caso desse exemplo, internos ao do while, né, serão executados pelo menos uma vez. Tá? Vamos ver então aqui, tem mais um slide? Não, já é a atividade. Ok, vamos ver na prática alguns exemplos de como se trabalha com o comando do while também, do mesmo jeito do comando for e do comando while. Vamos lá. Aqui vai ser o seguinte então, eu vou inverter aqui para esse cara aqui eu vou tirar daqui, ó, tá? Então a condição inteira eu vou tirar daqui, Ctrl X, e vou colocar no final, ó. E aqui em cima eu vou colocar a palavrinha do. E lá embaixo tem que colocar o ponto e vírgula. Então ele é mais fácil para você transformar ainda. É isso aí, ó. É exatamente isso, tá? Então vamos acompanhar aqui, ó. O i tá valendo 1 em cima lá, tá? Ele vai entrar aqui. E aí depois ele vai incrementar para 2, certo? O 2 é menor que 3? É. Agora, digamos que a minha turma de alunos for, eu coloco lá 0, então não tem aluno nenhum. Ele não deveria executar nenhuma vez. Só que utilizando o comando do while, ele vai entrar pelo menos uma vez, tá? Ele vai executar esse processo aqui e iria incrementar então esse cara aqui para 1. Beleza? E aí ele iria sair fora de novo. Vamos só executar aqui para ele ver no mesmo exemplo, tá? Então eu só estou utilizando aqui outro recurso, que é o do while. Vamos lá. Número de alunos. Nosso teste padrão, 3. As médias, 100, 50 e 75. Olha lá. Então está funcionando também legalzinho com o comando do while. O importante é que você saiba que aqui ele faz o quê? Ele vai executar essas 4 linhas aqui, ó, que estão dentro do meu laço de repetição do while, para depois fazer a pergunta para ver se ele vai repetir, ou seja, se ele vai voltar para essa linha aqui de novo ou então não. Ok? Beleza, pessoal. Vamos para o quadro então e vamos prosseguindo o nosso conteúdo, tá? Por isso que é importante você assistir os vídeos extras, tá? Porque os vídeos extras eu estou trabalhando com outros exemplos com os laços de repetição também, tá? Então nessa aula nós também temos 3 vídeos extras lá e eu estou dando alguns exemplos até mais avançados que esses da aula de hoje, tá? Então não deixe de assistir os exemplos que estão lá. Bom, atividade aqui, ó. Os códigos a seguir produzem o mesmo resultado? Pode ir para o próximo lá.
Então eu tenho aqui três comandos, né? Três estruturas aqui, o for, o while e do while. Tá? Então está perguntando se vai reproduzir o mesmo resultado. É claro que não, né? Ó, o primeiro aqui está assim, ó, for. Então tem a variável x. X é igual a 1 até que x for menor ou igual a 5. Né? Então ele vai imprimir o valor de x. Então ok, aqui ele vai imprimir, né? 1, depois ele incrementa o x, ele vai para 2, ele vai imprimir 2, 3, 4, 5. Imprimiu o 5, ele vai ter incrementado o x aqui para 6, o 6 não vai ser mais menor ou igual a 5, ele vai sair. Então, reprodução na tela seria isso daqui, ó, números de 1 até 5, nessa estrutura aqui do for. Vamos ver o while. Int x é igual a 5, ó, começou valendo 5 já. E aqui ele faz, ó, enquanto x for menor ou igual a 5. Então o x já é 5, hein? 5. 5 é menor ou igual a 5? É. Então ele vai mostrar na tela. Então vamos fazer o desenho aqui, a tela. Vai mostrar o 5 e vai incrementar, ó, x mais igual a 1, tá vendo? É a mesma coisa que o x mais mais. Ou a mesma coisa que x é igual a x mais 1. Vai incrementar para 6. Vai voltar, chegou aqui, 6. 6 é menor ou igual a 5? Não. Não é. Vai ser falso. Então, não vai mais fazer nada. Então, esse exemplo, ó, ele está mostrando somente o número 5 na tela. Então, já vimos que não é igual. E o do while? X é igual a 5. Do, ele vai entrar. Então, vai mostrar na tela o 5, ó, porque o x está valendo 5, vai mostrar o 5. E vai incrementar para 6, ó. Tá aqui, ó. X é igual a x mais 1. Certo? Então, aqui eu estou incrementando de um jeito, ó, x mais mais, aqui de outro, x mais igual a 1, e aqui de outro, x é igual a x mais 1. Todos fazem a mesma coisa. Beleza? Bom, incrementou para 6 aqui, voltou. Aliás, incrementou para 6, aí ele vai testar, tá vendo? X é menor ou igual a 5? Não, o x vale 6, resultado é falso, então ele não vai voltar, tá? Ó, prossegue as próximas linhas. Então, nesses dois exemplos aqui do while, do comando while e do comando do while, está mostrando 5, ó. E no comando for, ele mostrou de 1 até 5. O que eu fiz aqui? Teste de mesa dos 3 algoritmos, beleza? Próximo slide. Perguntas. Beleza, acho que nós não temos mais nenhuma pergunta agora, né? Podemos prosseguir, tá? E você pode ir mandando a sua dúvida para cá, como a gente sempre faz, tá? A gente dá uma paradinha aqui e responde para você. Vamos então entrar no outro conteúdo, que é o conteúdo de vetores. Também temos vídeos extras, tá? Para exemplificar outros casos desta estrutura também. Beleza, pessoal? Então é importante lembrar você, é importante falar que cai na prova também o conteúdo da aula de hoje. E tem os vídeos extras lá para apoiar você, inclusive para você fazer a atividade logo mais. Bom, vetores, pessoal. Vetores são estruturas homogêneas, ou seja, como é que funciona, o que vem a ser, né? O que é um vetor? Vetor é como se você tivesse que guardar em mais do que uma variável tipos parecidos, ou então valores do mesmo tipo. Por exemplo, eu quero guardar 10 notas ou 10 médias de uma turma de alunos. Então, eu não vou precisar criar uma variável para o aluno 1, uma outra variável para o aluno 2, uma outra variável para o aluno 3, até chegar no 10. Eu teria, então, 10 variáveis para guardar 10 médias. Eu posso fazer o quê? Eu posso criar um vetor de 10 posições e conseguir guardar as 10 médias desses 10 alunos dentro de uma variável só. Só que essas 10 médias têm que ser do mesmo tipo. Esses 10 valores, os conteúdos desse vetor têm que ser do mesmo tipo. Ou seja, são médias, são números, ok. Você não consegue gravar, em uma posição quero guardar o nome e em outra posição quero guardar a média. Aí eu teria que trabalhar com matrizes, tá? Então, estruturas de dados homogêneos, beleza? Olha só, as informações armazenadas em um vetor devem obrigatoriamente ser do mesmo tipo. Então, foi o que eu acabei de falar. Razão pelo qual os vetores são chamados de estruturas de dados iguais, homogêneas, ou matriz de uma dimensão. Vamos para o próximo. Aqui tem um exemplo de um vetor na sua parte gráfica, o que você, se fosse possível você ver a olho nu, o endereçamento de memória. Seria mais ou menos desse tipo aqui, certo? Então, com os vetores, eu tenho que me preocupar com dois elementos. O primeiro, o conteúdo, ou seja, o elemento, onde eu falo os elementos de um vetor. Então, eu tenho aqui um elemento, dois elementos,
né, o terceiro elemento, o quarto, o quinto e assim por diante. E a posição, que é o índice, que é esse cara aqui embaixo. Tá? E sempre vai começar do zero. É por padrão, é uma regra, tá? Então aqui, como você pode ver, eu tenho um vetor. Olha só, declarar um vetor de valores reais, ou seja, valores booleano, né, ou floats, para armazenar 10 notas referentes a 10 alunos. Ok? Então, quantas posições eu vou ter nesse vetor? 10. Mas qual vai ser o primeiro índice? Começa com 0. Se ele começa com 0 e tem 10, ele pode ir até 9. Porque se eu colocasse 10 aqui, teria 11, iria dar erro, tá? Porque eu estou criando, na verdade, 10. Se eu tentar alocar o conteúdo em um índice que não existe, ele vai me dar erro. Então eu tenho que variar de 0 até 9, mas tem 10 posições. Ok? Se eu quiser criar um vetor de 5 posições, ele vai ter do 0 até o 4. E assim por diante. De 100, de 0 até 99. Tá? Aqui embaixo tem a explicação de como você vai criar dentro do C#. Por exemplo, um vetor de tipos reais aqui. No caso, eu estou utilizando double, tá? Então você vai trocar aqui, ó. Mas funciona com float também. Double, abre e fecha colchetes. Eu vou colocar o nome dessa variável, porque o vetor também é uma variável, tá? Então tem que ter um nome para ela, normal. E segue as mesmas regras para a nomenclatura de variáveis. Não pode ter espaço, não pode começar com um número, né? Evitar de colocar acento, não pode ser palavra reservada. Aí eu tenho aqui o igual. E eu tenho que colocar o new, porque eu estou criando uma instância. Colocar de novo o tipo, e aí aqui sim eu vou colocar quantos elementos o vetor vai ter. Então no caso aqui eu estaria criando um vetor de 4 posições. Se eu pudesse desenhar isso aí, um endereço de memória, ficaria assim, ó. Tá? Posição 0, 1, 2 e 3. E aí aqui dentro eu posso colocar qualquer valor que for real. Ó. Tá? Então aqui, por exemplo, 1.2 seria o elemento da posição 2 do meu vetor notas. Próximo slide. Atribuição. No caso dos vetores, além do nome do vetor, deve-se necessariamente informar o índice no qual a informação será armazenada. Então, vamos supor que eu quero colocar um valor qualquer em uma determinada posição do meu vetor. Qual é o nome do meu vetor aqui? Ó? Vet. Tá? Quais são os índices? Está ali embaixo, ó, do 0 até o 4. Significa que ele tem 5 posições. Eu posso colocar até 5 elementos diferentes dentro desse vetor aí. Qual que é o nome dele? Vet. Ah, como é que eu faço para colocar então esse número aqui, ó, 1522, ali na posição 2? Então tá aqui, ó, vet. Aí eu vou colocar entre colchetes o quê? O índice, que é a posição. Então, nessa posição, tá vendo? Na posição 2 do meu vetor que se chama vet, eu estou atribuindo o 1522. Aí ele vai colocar esse cara aqui lá. Ah, eu quero colocar o número 10 na posição 4. Mesma coisa, vet entre colchetes o número 4. Vou fazer aqui, ó, vet entre colchetes o número 4. Vai lembrar que esse número aqui é sempre um inteiro, tá? Vai receber o 10. O que ele iria fazer? Iria colocar o 10 aqui. Beleza? Se você executar essa linha de novo, o que ele faz? Ele sempre vai sobrescrever. Ah, agora eu quero colocar 100. Então ele vai apagar o que tinha lá e vai colocar o valor novo. Vai ser 100. E assim por diante. Então ele sempre sobrescreve. Ah, mas eu preciso guardar o valor que estava aqui dentro. Então você tem que trabalhar com o mesmo que eu fiz lá no outro exercício, que era o acumulador. Então tem que pegar o valor que estava aqui, que era o 10, jogar em uma outra variável. Por exemplo, soma, tá? E aí depois você somar com 100. Aí, legal, ia dar 110. Senão você vai perder o valor. Próximo slide. Isso. Vetores, a leitura. Vamos ver como a gente trabalha aqui para ler um vetor. Pode... Isso. Bom, então aqui, pessoal, está o exemplo. Se você pegar lá um Ctrl+C em tudo que está aqui e jogar dentro do C#, vai funcionar. Tudo bem? Então aqui eu estou criando um vetor com 10 posições, certo? Do tipo inteiro. E estou criando aqui uma variável de controle que é o i, tá? Então, o objetivo é o quê? É eu colocar em cada elemento do meu vetor números, ou seja, em cada quadradinho que eu tenho lá, vou ter 10, não vou? Em cada quadradinho eu quero colocar um número que vai ser digitado pelo meu usuário. Então, eu vou utilizar aqui um for para leitura. Então, o que eu faço? Corro for de 0 até 9, que são os índices, não são? Ó, 0, 1, 2, vai ter até o 9 lá. Vai. E aí, em cada quadradinho, eu vou armazenar um número. Como é que eu faço isso?
Dentro aqui, ó, só está aparecendo o valor. E aí eu faço isso aqui, ó, números de i. Tá? Por que o i? Porque, pensa comigo, ó, o i, quando começa o for, está valendo o quê? 0. Então, olha aqui, ó, o i de 0. Então, o valor que o cara digitar lá, ele vai colocar aqui, por exemplo, 10. Colocou ali. Tá? Eu estou fazendo um for, ó, chegou aqui, ele voltou, vai incrementar para 1. Então, ele já vai guardar o próximo valor no índice 1. E assim por diante. Tá? Beleza. Saiu desse cara aqui, ele vai fazer uma impressão, se você quisesse mostrar todos os elementos lidos. Também está aqui, ó. É um for que ele vai mostrar. Pode ir para o próximo slide. Isso. Resumindo então a parte de vetores. Todas as características aplicadas aos vetores se aplicam às matrizes, que é o que a gente vai ver agora. Relembrando, vetores são estruturas de dados homogêneas, não são tipos pré-definidos, exemplo, como são os tipos básicos. Né? Então nós temos dentro da lógica de programação os tipos de dados primitivos, que são esses aqui, ó, int, float, bool e string. Todos os outros são derivados. Então eu tenho, por exemplo, o tipo inteiro. Ah, mas o valor que eu quero guardar é um inteiro, mas é um inteiro bem grande, um inteiro longo. Então eu posso usar o long int, por exemplo. Né? Ou então o long, dependendo a linguagem lá. Ok? Beleza, pode passar para o próximo slide. Ok, pode ir para o próximo. Tranquilo, isso aqui a gente já falou. Atividade prática, tá? Vamos ver na prática um exemplo de vetor. Eu vou deixar para mostrar os dois juntos, tudo bem? Pode ir para o próximo. E vamos ver aqui o que vai diferir de matrizes. Bom, matrizes são vetores de 2 ou mais dimensões. Então, basicamente, pessoal, a matriz ela vai trabalhar com as linhas. Tá? Se você observar bem, pode ir para o próximo slide, que eu acho que já tem um exemplo aqui. Ó. Quando nós estávamos vendo vetores, eu tinha uma única linha só. Então, por exemplo, eu tinha só essa primeira parte, aqui, só esse cara aqui como um vetor. Então, no que eu tinha que me preocupar? Com a coluna. Então, eu tenho aqui a coluna 0, a coluna 1, a coluna 2 e a coluna 3. Acabou, isso aqui era o meu vetor. Agora eu tenho matrizes, uma matriz. O que eu tenho, então? Além das colunas, eu tenho as linhas aqui, ó. Tá? Então, eu tenho que me preocupar na variação das colunas, que estão aqui, e na variação das linhas, ó. Tá? Então, você olhando aqui, eu tenho 4 colunas, certo? Ó, 1, 2, 3, 4 e 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Quantos elementos eu guardo aqui então? É só multiplicar. São 16 elementos. Tá? Então sempre você vai fazer a multiplicação para saber quantos elementos no total essa matriz pode armazenar. E para declarar uma matriz, a única diferença é que você vai colocar uma vírgula aqui no primeiro conchetes e no segundo conchetes você vai colocar o primeiro valor para a linha e o segundo para a coluna. Então é sempre nessa ordem. Então esse cara aqui refere-se à linha e esse cara aqui refere-se à coluna. Se eu falasse assim, ó, eu quero criar uma matriz de 2 por 1. Então ela teria 2 linhas e somente uma coluna. Ó, ficaria desse jeito aqui, ó. Ficaria desse jeito aqui, ó, 2 linhas e uma coluna. Então eu teria só a coluna 0 e eu teria a linha 0 e a linha 1. Tá? Quantos elementos eu posso? Ó, multipliquei, 2 vezes 1 é 2. Ó, tá vendo? Um aqui e outro aqui. Beleza? Outro exemplo. Eu quero criar então uma matriz de 2 por 3, por exemplo. Ó. 2 por 3. Então agora são 2 linhas e 3 colunas. Então são 2 linhas, só que agora são 3 colunas. Ó, ficaria assim. Certo? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, sempre começando pelo 0. E linha 1 e linha 2. Multiplicou, 2 vezes 3, 6 só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre assim, tá? Próximo slide. Matrizes atribuição. Assim como o vetor, é necessário informar o nome da matriz. Pode dar mais um clique? Isso, olha lá. Ó. Eu quero colocar então o elemento, ou seja, o conteúdo 10, na posição, essa posição aqui, ó, 1,3. Então linha, primeiro é o linha 1. Onde que está a linha 1? Está aqui, ó, linha 1. E a coluna 3, então coluna 1, 2, 3. É como se fosse batalha naval, né? Então você vai lá e acerta o cara. Pá, matou, afundou o submarino, né? É mais ou menos assim. Tá? Então não tem mistério. Primeiro item aqui é a linha, segundo coluna. Próximo slide. Leitura e impressão.
Pode ir para o próximo. Isso aqui, ó, tá? Então, quando você vai trabalhar com matrizes, lembra que eu falei para você que você vai se preocupar com dois fatores. Um é a linha e o outro é a coluna. Então, está aqui declarada a matriz de 25 elementos, ó, 5 vezes 5, certo? E aqui, ó, uma variável para a linha e uma para a coluna. Então, nomes totalmente lógicos. L para a linha e C para a coluna. E eu tenho a parte de leitura. E aí vem um detalhe. Não é possível você fazer isso aí com uma estrutura de laço só. Porque você tem que variar a linha e a coluna. Então, é necessário você ter uma estrutura for dentro de outra estrutura for. A primeira estrutura aqui vai se preocupar com a linha. E a segunda com a coluna. Vamos fazer o teste de mesa só para você entender? Vou fazer só com duas colunas aqui para ficar mais rápido, né? Ó, vamos supor que seja 2 por 2 aqui, ó. Duas linhas e duas colunas. Tentar apagar aqui para deixar o mais próximo possível do que eu fiz. Agora o quadro está legal, agora está riscando bem na ponta da caneta. Aí, beleza. Então aqui eu tenho a linha 0 e a linha 1. E a coluna 0 e a coluna 1. Tá? Vou colocar aqui para você ver. Ó. Coluna. Ó, isso aqui é a coluna. E esse outro aqui, deixa eu apagar esse riscão que eu fiz. E esse outro aqui é a linha. Caiu o negócio aqui. E esse outro aqui é a linha. Beleza. Então vamos validar aqui, ó. Linha igual a 0. Certo? Então ele vai começar colocando o valor naquela linha ali. Até a linha for menor ou igual a 4. Porque nós estamos trabalhando aqui com o 25. Mas a gente vai adaptar para esse exemplo aqui que só tem 2. Tudo bem? Beleza. Então ele vai entrar no outro for, onde eu vou incrementar a coluna. Coluna igual a 0, até que a coluna for igual a 4. Então o que ele vai fazer? Vai entrar aqui. Vai escrever na tela, ó, valor, quer dizer, vai só colocar esse texto aqui pedindo para o seu usuário digitar um valor. Que tem que entrar aqui no primeiro elemento, né, no primeiro espaço da minha matriz, que é esse cara aqui, ó. Aonde que ele vai colocar? Olha só, matriz L e C. Quanto que vale o L? Vamos colocar aqui, ó, L e C. Os dois estão valendo 0. Perceba, ó, L igual a 0. Tá? L é menor ou igual a 4? É verdadeiro. Entrou nesse for aqui. Então ele vai ficar preso nesse for agora. C recebe 0. Então os dois estão valendo 0. Tá aqui, ó. Ok. C menor ou igual a 4? É, né? Porque não é 0. Então, verdadeiro. Ele entrou aqui, mostrou lá. Então, aonde que ele vai colocar? Ó, matriz L, C. Então aqui é a mesma coisa que você fizesse assim, ó. 0, 0. Qual que é a posição 0, 0? Essa aqui, ó. Olha lá. 0 e 0. Então ele vai colocar, por exemplo, valor lá. O cara digitou 5. Colocou ali. Tá? Chegou aqui, vai voltar para onde? Para esse cara aqui. Incrementou quem? O C. Ó, então o C vai para 1. Beleza? 1 menor ou igual a 4? É. Entrou aqui, escreveu na tela valor. E aqui ele vai fazer o quê? LC. O L ainda está valendo 0, mas o C agora está 1. Então, ele vai colocar o próximo valor nessa posição aqui, ó. 0,1. Quem que é 0,1? Ó, linha 0, coluna 1. Não é aqui? Então ele vai colocar o próximo valor aqui. Chegou aqui na quarta linha, o que ele faz? Ele vai jogar esse cara aqui para 5. 5 é menor ou igual a 4? Não. Então vai ser falso. Ele tem que sair daqui. Só que ele vai para a próxima instrução, que é esse outro for que está aqui em cima. Então ele vai voltar, na verdade, para cá. Ó. E aí o que ele faz? Ele vai jogar novamente. Aliás, ele vai incrementar o L agora. O L vai para 1. Então ele vai começar a popular essa linha aqui, ó. E aí ele vai entrar nesse for e vai voltar o C para 0. Tá vendo? 0. E agora aqui embaixo o L vai ser 1 e o C vai ser 0. Então onde que é o 1, 0? É esse cara aqui. Então você precisa de dois fors, né, para trabalhar desse jeito. Vamos aqui no Note. Vamos ver se eu consigo mostrar então um exemplo aí prático para você das matrizes. Vamos lá. Nesse tempinho que nos falta. Vou apagar isso aqui tudo. Vou deixar só o fim do programa lá. Tá. Vamos criar uma variável que vai ser a minha matriz. Tá? Então, eu vou colocar aqui int, vírgula.
Vou chamar de mat igual a new int, e aqui vamos colocar igual exemplo, 5,5. Então são 25 elementos dessa matriz aí. Beleza, criei a minha matriz, tá? Vou criar minha variável de linha e vou criar minha variável de coluna, LC. E vou fazer o for para a minha leitura. Então o L igual a 0, L tem que ser menor ou igual a 4, então vai de 0 a 4, né? São 5 linhas, mas ele tem que ir de 0 a 4. E aqui L mais mais. E aqui o outro for, que é da coluna. Coluna igual a 0, coluna menor ou igual a 4, porque também tem o mesmo número de linhas, né? As colunas são iguais às linhas, mesmo número. E aqui C mais mais. E esse for aqui eu vou abrir e fechar chaves. Porque aqui dentro eu vou fazer a leitura dos valores que eu vou colocar dentro da minha matriz. Tá? Então aqui tem um console, ponto write, só write. E aqui eu vou colocar valor. O cara vai digitar um valor lá. E agora eu vou ler. Então eu vou gravar onde? Na minha variável matriz. O que eu vou colocar aqui dentro? O L e vírgula C. Tá? No LC eu vou receber o que está chegando do console.readLine. Essa matriz aqui é uma matriz de inteiro, ó lá, inteiro. Então eu tenho que converter aqui para inteiro, int.parse. Abre aqui e lá no final eu vou fechar. Então eu estou fazendo mais ou menos igual o que estava no slide. Então ele vai ler aqui as 10 posições da minha matriz. E aqui embaixo eu já vou mostrar, tá? Então vou colocar assim, ó, for. Vai ser idêntico aqui, então eu vou copiar esses dois fors aqui já. Isso. Então para mostrar igual, eu tenho que variar também as linhas e as colunas. E aqui simplesmente eu vou mostrar. Então eu vou colocar aqui já direto write, console.write, writeLine, né, para ele já mostrar cada um em uma linha. E aqui dentro eu vou mostrar a minha variável matriz, que é o mat L,C. Vamos compilar. Ficou meio desalinhado aqui, mas tudo bem. Não vai interferir aqui na execução do nosso código. Beleza. Então, o primeiro elemento da minha matriz, ó, 23, o segundo, 40. Então eu vou digitar 25, né? É isso? Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É número, hein? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah lá. Então, depois que eu digitei os 25 elementos, ele já está mostrando para mim. Ó. Então, é só eu comparar para ver se está certinho. Ó. O primeiro que eu digitei lá, ó, 23, e o segundo 45. Olha lá, 23, 45. E o último, ó, 7665. Então, tá lá, 7665. Ok? Então, para trabalhar com vetores e matrizes, para fazer leitura, né? É lógico que não deu para fazer nenhum cálculo aqui. Mas para você ler e para você mostrar, seria essa lógica. Tudo bem? Bom, mais uma pergunta aqui lá de pesqueira. Professor, o aluno pergunta se precisa aumentar o tamanho de um vetor já iniciado. Tem como aumentar dinamicamente. Tá, tudo que você quer fazer dinamicamente é possível. Do mesmo jeito que eu dei o exemplo ali da turma, né? Então não sei se foi até o mesmo aluno aí que perguntou se dava também para você fazer isso aí dinamicamente. Também é possível, certo? Pessoal, vamos ao quadro. Temos uma atividade lá para fazer em casa. Olha só, é um desafio aí. Pode passar para o próximo slide. Pode ir para o próximo. É esse cara aí, ó. Não, pode voltar, por favor. É o texto dessa matriz aí. Isso. Olha só, faça um algoritmo que leia uma matriz de 5 por 5. Você já sabe como é que declara. De valores inteiros. E apresente as 3 somas abaixo. Então tem 3 tarefas que você vai ter que desempenhar. A primeira, ó, soma dos valores da diagonal principal, área laranja. O segundo, soma dos valores que estão abaixo da diagonal principal, área verde. E o terceiro,
soma dos valores que estão acima da diagonal principal, área amarela. Pode mostrar a matriz, ó. Então você vai se basear nessa matriz aqui para você então fazer essa atividade como desafio. Tudo bem? Pessoal, ficamos por aqui então. Espero que vocês tenham gostado da aula, desses 4 encontros que nós tivemos, tá? E uma boa noite para vocês aí. Nos encontramos na aula atividade. Um grande abraço e até mais.